Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais de 7º e 8º ano. Preparados? Já têm convosco o material necessário? Caderno diário, algum material de escrita? Sim? Se não, vão buscar num instantinho. Então, se já está, vamos agora passar aos temas que vamos abordar na aula de hoje. Hoje iremos abordar a exploração e a transformação de recursos biológicos, os seus impactos e a redução dos mesmos. Vamos abordar também a definição de tempo geológico e vamos terminar com as principais etapas da história da vida na Terra. Já passaram o sumário? Sim? Então, vamos recordar o desafio lançado na última aula. Tiveram tempo para resolver, não há desculpas, passou uma semana. Ainda se recordam deste desafio? Sim? Então, vamos passar a recordar o desafio. Suponho que precisas de comprar cerca de 200 gramas de atum em lata. Que opção escolherias? Uma lata de atum de 200 gramas ou 2 latas de atum de 100 gramas? Vamos projetar a resposta para vos ajudar e ser mais fácil de compreender. A opção ideal seria precisamente comprar a lata de atum de 200 gramas. Ora bem, passamos à segunda resposta. Tendo em conta a quantidade dos recursos necessários ao fabrico de uma lata de atum, qual das opções A ou B é mais sustentável e porquê? Ora, a opção escolhida é precisamente a opção A, porque há um menor consumo de recursos naturais, quer geológicos, quer energéticos, no fabrico precisamente de uma lata de 200 gramas comparativamente com 2 latas de 100 gramas. Se estas latas forem recicladas, ainda há uma maior poupança destes recursos. Então, entenderam o desafio? Foi fácil? Já que estamos a falar de atum, o atum é um recurso biológico. Lembram-se que eu falei que os recursos naturais eram todos os materiais ou energia que podiam ser extraídos da natureza e serviam para satisfazer as necessidades do homem? Pois bem, recursos biológicos são todos os seres vivos que o homem necessita e utiliza, então, para satisfazer as suas necessidades. Não é só o peixe, existem outros seres vivos. No entanto, já que estamos a falar de peixe, vamos aqui tentar perceber, então, qual é que será o impacto da exploração e da transformação dos recursos biológicos e, se existem impactos, como podemos minimizá-los. Para isso, vamos passar uma reportagem que passou na RTP a 26 de julho de 2019, que fala precisamente sobre a exploração de recursos biológicos, neste caso da sardinha. Estejam atentos, porque posteriormente irei fazer algumas questões para então verificar quais os impactos da exploração da sardinha e, se eles existirem, então como podemos minimizá-los. A cota de pesca da sardinha vai aumentar no próximo ano. Uma garantia deixada pela Ministra do Mar, depois de se saber que passa a ser proibido pescar sardinha aos fins de semana, aos feriados e também às quartas-feiras. Com o despacho publicado ontem em Diário da República, o Governo pretende assegurar a gradual recuperação da espécie em nome da sustentabilidade ambiental, económica e social. Esta decisão não altera a quantidade de sardinha que pode ser capturada. A frota portuguesa pode pescar 5.000 toneladas de sardinha. Foi exatamente uma coisa discutida e concebida exatamente com os pescadores. É que exatamente por ter havido estes planos de gestão, quer no ano passado, quer este ano, é que nós agora já temos o estoque da sardinha a crescer. É exatamente para isto, para nós podermos depois aumentar a cota e podemos estender um pouco mais no tempo a pesca da sardinha. E esse aumento será de quanto, Sra. Ministra? Ainda não lhe posso dizer, mas tão cedo quando saiba, assim divulgarei. Ora bem, então temos aqui precisamente um recurso natural mencionado nesta notícia, a sardinha. Toda a gente sabe que a forma de explorar a sardinha é através da pesca. Será que a pesca tem algum impacto? A sua exploração tem algum impacto? A exploração de peixe através da pesca tem algum impacto? Alguma vez ouviram falar disto?
Pois bem, aquilo que eu vos posso dizer é que muitas vezes é utilizada a pesca de arrasto. Como o próprio nome indica, são lançadas grandes redes ao mar que arrastam aquilo que os pescadores querem pescar, mas por vezes também são capturadas outras espécies que não estavam previstas capturar, como por exemplo tartarugas, corais, entre outras. Claro que essas capturas acabam por ser acidentais, acabam por ser devolvidas ao mar, mas por vezes essas espécies têm algumas lesões. Portanto, isto é um impacto causado pela pesca de arrasto, comparativamente com outro tipo de pesca. Ora, que outro impacto pode ter, por exemplo, a pesca? Ora, um outro impacto pode ser, por exemplo, o uso de malhas bastante apertadas. O uso de malhas apertadas, a malha da rede de pesca apertada, que faz com que, precisamente, sejam capturados ainda espécies muito juvenis. Espécies que ainda não se reproduziram. Consequência disto? Então, pois, pensem lá, pode levar à redução da biodiversidade daquela espécie. Nós podemos ter um menor consumo daquela espécie, mas também as cadeias alimentares, os outros seres vivos que daquela espécie se alimentavam, podem também sofrer consequências com isto. Ora, então, eu acho que é extremamente importante e todos gostamos de peixe, o peixe é extremamente saudável, mas há que também sermos críticos e perceber realmente quais os impactos que pode ter a pesca. A pesca, então, se for uma pesca intensiva, uma subexploração, pode levar à redução realmente da biodiversidade. É muito importante que seja feito um uso sustentável de todos os recursos naturais, quer os geológicos, como falámos na aula passada, quer os biológicos, como ainda agora foi apresentado. Ora, os impactos estão apresentados. E agora, quais é que serão as medidas para minimizar estes impactos? Pensem lá um bocadinho, se faz favor. Ora bem, se calhar, haver uma maior fiscalização das malhas da rede de pesca. Esta pode ser uma hipótese. A outra é limitar a quantidade de seres vivos pescados. Como, por exemplo, foi referido na notícia, que aos fins de semana, aos feriados e às quartas-feiras, naquela altura, não era possível pescar sardinha. Temos que garantir o estoque das biodiversidades. Temos que garantir o estoque das espécies para garantir a sua biodiversidade. Temos que preservar os recursos. Temos que fazer uma gestão sustentável dos mesmos. É muito importante fazer esta gestão sustentável. Mas eu estou a falar aqui de pesca. No entanto, há que ter a noção, precisamente, de que existem, por exemplo, outros impactos relacionados com a exploração de outros recursos, como, por exemplo, recursos florestais. Ora, recursos florestais, estamos a falar de florestas. As florestas são extremamente importantes. O que é que elas nos dão e porquê essa importância? Primeiro, porque produzem oxigênio. Depois, porque consomem o CO2 da atmosfera, contribuindo assim para minimizar o agravamento do aumento do efeito estufa. Mas nós precisamos dos recursos florestais. Eu preciso de papel, que só o obtenho através da exploração de recursos florestais. Eu preciso de mobiliário, como esta secretária, para o qual eu necessito de recursos florestais. Portanto, eu necessito de recursos florestais, no entanto, eu tenho que fazer uma exploração sustentável. Quando ela não é feita, existem impactos. Vamos ver alguns? Então, um dos impactos da exploração de recursos florestais é o abate de árvores, que se designa vulgarmente por desflorestação. O outro impacto é a erosão dos solos, devido ao abate das árvores. Posteriormente, também aumenta o risco de inundações. E a predominância da monocultura de árvores também acaba por ser um grande impacto da exploração de recursos florestais. O aumento de incêndios e, por último, a destruição de habitats devido, então, ao abate das árvores. Então, toda esta exploração de recursos florestais leva-nos à redução da biodiversidade. Estes são os principais impactos. Mas agora, como minimizá-los? Pensem um bocadinho. Pois bem, a principal forma de minimizar este impacto é reflorestar as áreas abatidas com espécies autóctones, espécies características daquela região. Mas não é menos importante, e porque estamos a falar de recursos florestais, não é menos importante reciclar papel, reciclar cartão, porque assim evita a exploração
excessiva de recursos florestais. Estão a compreender até agora? Sim? Então vamos passar a outros recursos, os recursos agropecuários, que estão, no fundo, relacionados com a agricultura e a pecuária. Nós precisamos destes recursos para o nosso dia-a-dia, para a nossa alimentação e não só. No entanto, também, poderá esta exploração de recursos agropecuários ter impactos? Se sim, quais? Pensem um bocadinho. Pois bem, um dos principais impactos da exploração de recursos agropecuários prende-se que, com o aumento da população, houve uma agricultura intensiva, que passou a utilizar excessivamente fertilizantes, pesticidas e herbicidas. E isto causa realmente um grande impacto. O uso inadequado também de antibióticos e de hormonas de crescimento nas explorações pecuárias é outro dos impactos da exploração dos recursos agropecuários. Mas também a introdução de organismos geneticamente modificados contribui, então, é mais um impacto resultante da exploração de recursos agropecuários. Portanto, 3 impactos aqui mencionados, outros haveria a identificar e, no fundo, estes impactos são ou causam riscos para a saúde humana e para o ambiente. Medidas para minimizar, então, a exploração destes recursos agropecuários. Acho que estas imagens ilustram bem o que devemos fazer. Implementar uma agropecuária biológica que não utilize organismos geneticamente modificados, OGM, e que recorra a métodos naturais de adubação e controle de pragas. Estão a entender? Sim? Então, parece que está na altura de resolvermos uns exercícios para ver se vocês realmente estiveram atentos nesta primeira parte da aula. Que vos parece? Então, vamos passar a um quiz. A um quiz sobre a exploração e transformação dos recursos biológicos. Ora, a primeira pergunta. O aumento da população implica a maior exploração de recursos biológicos? Será que esta afirmação é verdadeira ou será que esta afirmação é falsa? Pensem um pouco porque eu falei dela. É isso mesmo, é verdadeira. O aumento da população implica, então, uma maior exploração de recursos. A pecuária, a criação de gado, contribui para as emissões de gás metano? Sabem que o gás metano é um gás de efeito de estufa? Sim? Então pensem lá um pouco. Será que a pecuária, portanto, os animais, a criação de animais, contribui para as emissões de gás metano? É verdadeira esta afirmação. Muito bem, estiveram com atenção. A monocultura, a cultura apenas de uma espécie num determinado terreno, será que isso contribui para a fertilidade dos solos? Que vos parece? Eu não sei, pensem lá um bocadinho. A monocultura contribui para a fertilidade dos solos? A mim parece-me que é isso mesmo. É falso. Muito bem. Próxima pergunta. A diminuição da cobertura vegetal, isto é, das árvores e dos arbustos, contribui para agravar o efeito estufa? Lembrem-se daquilo precisamente que eu disse há pouco. Está bem? Então, o que é que vocês acham? É verdadeiro ou é falso? É isso mesmo. Ela é verdadeira. Próxima pergunta, mais uma. A sobreexploração, isto é, a exploração exagerada de recursos florestais, aumenta a erosão dos solos. Eu falei disto ainda há pouco. O que é que vocês acham? Será que a exploração de recursos florestais aumenta a erosão dos solos ou não? Pois é verdadeira. Muito bem. Estamos quase a chegar ao fim deste quiz. A pesca de arrasto tem menos impacto nos ecossistemas do que a pesca com anzol? Falámos disso há pouco quando apareceu a notícia da RTP. Pensem lá, a pesca de arrasto tem menos impacto do que a pesca de anzol? Pois, ela é falsa. Muito bem. Estamos quase a chegar ao fim. O estabelecimento de cotas de pesca contribui para a gestão sustentável de recursos biológicos? Pensem um pouquinho. Vamos lá. Será que o estabelecimento de cotas contribui para a gestão sustentável de recursos? É isso mesmo, é verdadeiro e vimos também na nossa notícia. Mais uma pergunta. O pousio, o não cultivar num determinado terreno durante um determinado período de tempo, será que isso contribui para a recuperação do solo? Esta afirmação, o que vos parece? É verdadeira ou é falsa? É isso mesmo, é verdadeira.
Ora, tiveram uma grande prestação no desenvolvimento deste quiz. E já que estamos a falar de seres vivos, lanço-vos mais uma questão-problema, a segunda questão-problema da aula. Como evolui a vida ao longo do tempo geológico? Como terá evoluído? Não sabem o que é tempo geológico? Então, eu vou passar um pequeno vídeo para vos clarificar este conceito tão importante. Estejam com atenção. O tempo geológico corresponde ao intervalo de tempo decorrido desde a formação da Terra até à atualidade. Portanto, diz respeito a toda a história da Terra. Esta é tão longa, quando comparada com o tempo de uma vida humana, que a unidade de medida utilizada é 1 milhão de anos. Estima-se que o nosso planeta, entre outros do Sistema Solar, se tenha formado há cerca de 4.600 milhões de anos. Ao fim de 800 milhões de anos de transformações geológicas, terão surgido as primeiras formas de vida, semelhantes às atuais bactérias. Passaram-se milhões e milhões de anos e a vida evoluiu para formas complexas e adaptadas às condições do meio, também em constante transformação. Marcada por períodos de explosão de biodiversidade e outros de extinções massivas, a história da Terra pode hoje ser contada graças aos registros do passado preservados nas rochas e nos fósseis nelas contidos. Com base nestes grandes acontecimentos do planeta, os cientistas criaram um calendário da história da Terra, designado por escala do tempo geológico ou tabela cronoestratigráfica. Então, entenderam o conceito de tempo geológico? Sim. Tempo geológico é então o intervalo de tempo desde a formação da Terra até à atualidade e mede-se em milhões de anos. Como acabaram de verificar, existe a escala chamada escala do tempo geológico ou a escala cronoestratigráfica, que é projetada precisamente aqui. Ora bem, eu vou recorrer aqui ao ponteiro para vos ajudar um pouco mais a perceber esta tabela cronoestratigráfica. Ora, pois bem, esta tabela cronoestratigráfica, que tem cerca de 4.600 milhões de anos, que é a idade aproximada da Terra, está dividida por intervalos de tempo. O pré-câmbrico, estão a ver aqui com o ponteiro, o pré-câmbrico, que é desde o aparecimento da formação da Terra até aproximadamente aos 565 milhões de anos. Depois temos a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica. Portanto, a escala do tempo geológico está dividida em intervalos de tempo pré-câmbrico e depois em eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. Por sua vez, as eras estão divididas em períodos, como é possível verificar. Cada era está dividida em intervalos de tempo mais pequenos que designamos por períodos. Estes períodos e estas eras foram precisamente limitadas devido a algumas mudanças drásticas na formação da vida, na formação da biodiversidade. Que acontecimentos marcantes terão sido esses, que terão levado a que puséssemos o limite numa determinada era e passássemos a outra, ou que estabelecêssemos o limite de um período e passássemos a outro? Pois bem, esses acontecimentos marcantes do passado podem, porventura, terem sido, por exemplo, o impacto de meteoritos, a atividade vulcânica intensa, as alterações climáticas ou mesmo as variações ao nível médio da água do mar. Portanto, estes acontecimentos podem ter feito com que algumas espécies tenham desaparecido ao longo da história da Terra. E como é que sabemos que essas espécies existiram? Recorrendo aos fósseis. Os fósseis permitem-nos reconstituir a história da Terra. Daí ser tão importante que o estudo dos fósseis. Pois bem, agora, para termos um pouco uma ideia mais concreta dos acontecimentos que ocorreram em cada uma das eras, na era paleozoica, mesozoica e cenozoica, que é precisamente a era atual em que nós vivemos, vamos passar um pequeno vídeo da escola virtual que nos tenta recriar precisamente, então, esses acontecimentos marcantes dos diferentes intervalos de tempo que constituem a história da Terra.
O tempo geológico foi dividido em intervalos de tempo de dimensões variáveis em função dos grandes acontecimentos da história da Terra. As maiores divisões do tempo geológico são os éons. Atualmente consideram-se 4 éons na escala de tempo geológico. Os 3 mais antigos correspondem ao pré-câmbrico, a designação vulgar para todo o tempo decorrido desde a origem do planeta até ao período câmbrico. Existe pouca informação sobre o pré-câmbrico, mas as rochas mais antigas da crosta terrestre e os primeiros seres vivos de que há registro fóssil terão surgido durante este período de tempo. O éon mais recente divide-se em 3 eras: o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. O Paleozoico é a mais antiga era do Fanerozoico. Durante o Paleozoico, a Terra foi colonizada por numerosos grupos de animais aquáticos. Verificou-se a transição da forma de vida aquática para a vida terrestre e surgiram os primeiros animais e plantas terrestres, como os fetos. O final desta era foi marcado pela extinção de numerosas espécies marinhas, em particular das trilobites. No Mesozoico, houve uma grande diversidade de vida. Apareceram os dinossauros, os primeiros mamíferos, as primeiras aves e o registro fóssil indica que também nesta era surgiram as plantas com flor. O final desta era foi marcado pelo desaparecimento definitivo dos dinossauros e dos invertebrados mais abundantes, as amonites. No Cenozoico, surgiu um grande número de mamíferos, plantas e invertebrados, muito próximos dos que conhecemos na atualidade, e todos os grupos de seres vivos que existem ainda hoje. Os hominídeos surgiram nos últimos 2 milhões de anos que fazem parte desta era. Ficou mais claro, então, os acontecimentos ao longo da história da vida na Terra com este pequeno vídeo? Sim? Então, aquilo que vamos passar a fazer de seguida são precisamente uns exercícios para ver se vocês estiveram com atenção e se realmente compreenderam os conceitos abordados até então. Vamos então passar aqui a mais um gráfico. Eu vou-me dirigir mais uma vez aqui ao computador para que com o ponteiro seja mais fácil então de vos explicar. Ora, pois bem, então vamos começar por explorar esta imagem. Encontramos aqui as 3 eras designadas a Paleozoica, uma outra era que ainda não tem nome, talvez seja a próxima pergunta, e a era Cenozoica. Cada uma destas eras está dividida por períodos, como aqui está indicado, e nesta coluna estão os milhões de anos correspondentes aos diferentes intervalos de tempo. Ora, é importante chamar a atenção que esta linha aqui a tracejado, que estou agora a seguir com o ponteiro, corresponde às espécies que se encontram ainda na atualidade. Portanto, este tracejado corresponde à atualidade. Temos neste exercício 6 grupos de plantas: os fetos, as coníferas, os ginkgos, os fetos com sementes, as benetitales e as plantas com flor. Então vamos analisar um pouco a evolução destes grupos de plantas ao longo da história da Terra. Se repararem, os fetos apareceram aqui nesta altura. Eu não vou dizer para já qual é, porque se calhar daqui a bocadinho vem uma pergunta. Mas depois reparamos que há aqui uma zona assim mais espessa, o que quer dizer esta espessura que há um aumento do número de indivíduos pertencentes a este grupo. E depois ocorre aqui um ligeiro estreitamento, o que significa que há uma diminuição desses seres vivos que pertencem ao grupo dos fetos. No entanto, eles permanecem até à atualidade. Existem aqui, por exemplo, outros 2 grupos de plantas que não chegam à atualidade. Reparem aqui nos fetos com sementes, ok? Eles não atingem aqui o tracejado, bem como as benetitales, que também não atingem o tracejado que corresponde à atualidade. Então, surge agora a primeira pergunta. Qual é que é a era representada aqui pela letra A? Ainda se lembram? É isso mesmo. É a era Mesozoica. Meso vem de meio. Muito bem. A era Mesozoica. Segunda pergunta. Qual é destas eras é a era com maior duração? Se calhar vão ter que fazer umas continhas. Ou não será preciso? Já fizeram? Isso mesmo, é a era Paleozoica. Esta é a era que tem uma maior duração. Atenção, das eras aqui representadas. Terceira pergunta.
qual é a era em que nos encontramos? Eu acho que esta pergunta é dificílima. Vamos lá ver. Recordem que aqui o tracejado é a atualidade. Então, qual é a era em que nos encontramos? É a era Cenozoica. Muito bem. Mais uma pergunta? Agora identifiquem o grupo de plantas que se extinguiu primeiro. Ainda se lembram o que significa extinção? Extinção significa desaparecimento. Qual destes grupos de plantas é que desapareceu primeiro ao longo da história da Terra? É isso mesmo. Os fetos com sementes foram os primeiros a extinguir-se, foram os primeiros a desaparecer, só depois as benetitales. Próxima pergunta. Qual dos grupos existe atualmente o maior número de espécies? Em qual dos grupos que existe atualmente, portanto, ou fetos, ou coníferas, ou ginkgos, ou plantas com flor, é que existe o maior número de espécies? Lembrem-se que o que eu vos falei relativamente à espessura destas colorações. É isso mesmo, são as plantas com flor. Destes grupos aqui apresentados, é o grupo que tem o maior número de espécies na atualidade. Por último, qual é o período em que apareceram os fetos? São capazes de localizar? Ora, vejam lá. Os fetos apareceram mais ou menos aqui, ora, muito bem, no período Devónico, na era Paleozoica. Mas a pergunta só pedia o período Devónico. Muito bem. Penso que se portaram lindamente, que estiveram atentos na resolução deste exercício. Ora, chegamos ao momento da síntese. O que é que falámos aqui hoje? Falámos da exploração e da transformação de recursos biológicos, dos impactos destes e das medidas de redução dos mesmos. Apresentámos a definição de tempo geológico e ainda indicámos as principais etapas da vida na Terra, recordando precisamente o quê? Recordando alguns acontecimentos com a visualização de um vídeo dessas principais etapas da história da vida na Terra. Compreenderam até agora? Sim? Foi uma boa súmula? Então vamos passar ao desafio. O desafio que lanço para a próxima aula. A mim parece-me extremamente fácil para quem esteve atento. Quais serão as possíveis causas que terão contribuído para a extinção em massa de várias espécies no final da era Mesozoica? Que espécies eram essas? Espécies como as amonites ou os dinossauros? Estiveram atentos ao longo da aula? Então pensem lá um bocadinho, se calhar até conseguem resolver já o desafio. E não fica para durante a semana. Pensem lá naquilo que demos hoje e quais as possíveis causas que terão contribuído para a extinção em massa de várias espécies, como por exemplo as amonites, no final da era Mesozoica. Sim? Já passaram o desafio? Deixem-vos dizer apenas uma coisa ainda mais importante também. É extremamente importante que vocês consultem o vosso manual ao longo desta semana, que procurem os temas abordados ao longo da aula, independentemente do manual adotado. Mais importante é que vocês, para além de ler, façam resumos dessa matéria, que, por exemplo, também possam fazer alguns dos exercícios propostos no manual. É bom para consolidar as vossas aprendizagens. Entendido? Então, o desafio já está passado? Há alguma dúvida que queiram recordar? Sim? Voltamos à síntese? Pois bem, não se esqueçam que qualquer exploração de recursos, sejam eles biológicos ou geológicos, tem impactos, mas há como há medidas para reduzir esses impactos. Não se esqueçam desta definição de tempo geológico, o intervalo de tempo, então, que vai desde a formação da Terra até à atualidade e que se mede em milhões de anos. Não se esqueçam que o tempo geológico estabelece uma escala de tempo geológico também, que está dividida por intervalos de tempo, o pré-câmbrico, a era paleozoica, mesozoica e cenozoica. Não se esqueçam ainda, está bem, das diferentes etapas da história da vida na Terra que foram demonstradas aqui naquele último vídeo da escola virtual e que nos faz recordar.
Para aqueles que ainda não passaram o desafio, ou que então até já o resolveram, aqui fica projetado o desafio para a próxima aula. Espero que tenham gostado da aula. Por hoje a aula termina. Fiquem bem e fiquem em casa.